tudo está preparado para nós, tudo está preparado para mim, tudo está preparado para ti. Repete em casa essa frase: tudo preparado para mim. Tem coragem de falar isso? Tudo está preparado, preparado, um pré-parado. Está paradinho previamente para você. Está parado, estagnado para você. Tome posse. Se aproprie. Tudo está preparado para você. Amém? Quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Deixa a palavra saltar nos teus olhos. Deixa ela saltar. Porque não é a palavra literária que você precisa. É a palavra revelada que vai mudar a sua vida. Não é o meu discurso que vai mudar a sua vida. Eu vou fazer um discurso, mas eu não quero que seja o discurso que te alcance. O discurso vai apenas alcançar a sua razão, o seu raciocínio. E eu quero que o teu espírito seja alcançado. Se não nascerdes, não é assim? Se vós não nascerdes do espírito, de maneira nenhuma verão, encontrará, perceberá o reino de Deus, essa presença de Deus. Amém? Vamos lá então, capítulo 2, versículo 6 diz assim: Entretanto, entre tantas as coisas, no meio de tudo que eu falei até agora, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. O que nós estamos expondo é sabedoria entre os maduros, não porém a sabedoria deste século. Não porém a sabedoria deste século. Não pense que esse texto foi escrito numa época que não tinha sabedoria. Sempre houve sabedoria. Ou melhor, aqui no caso, sempre houve inteligências. Sempre houve inteligências, N inteligências, sempre houve. Não falamos a sabedoria deste século. E eu poderia dizer assim, não falo a sabedoria deste tempo agora, das tecnologias desse tempo, não é nada disso. Nem dos poderosos dessa época, não da sabedoria da inteligência tecnológica, nem dos ardis, sábios, inteligentes, dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Tudo acaba em nada, tudo vira nada. Aquilo que é tecnologia hoje, amanhã não será mais. Não estou falando desse tipo de inteligência, Paulo está falando. Eu não estou falando desse tipo de sabedoria, desse tempo, desta dos poderosos, desta dos intelectuais, não. Mas nós falamos, presta bem atenção, o que nós estamos falando, do verso 7, é a sabedoria de Deus em mistério, através de revelações. O que eu estou falando é a sabedoria de Deus em mistério, outrora escondida, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, para que nós descobríssemos, para que nós alcançássemos, para que viesse a nós. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, entendeu. Porque se os poderosos deste século tivessem conhecido, entendido, jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória, o dono dessa glória que será revelada a nós. Jamais, se os poderosos dessa época, se os poderosos desse tempo tivessem conhecido a sabedoria maior, melhor e superior, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, para aqueles. Amém até aqui? Vou repetir. Olhos não viram. Queridos, olhos verem aqui, eu sei que ver é o mesmo que encontrar, falei para vocês, mas ver aqui não é você delimitar. Ver aqui não é você ver o quadrado ou o círculo. Ver não é você delimitar, não é você pegar e controlar aquilo que você está vendo. Ver aqui é ser atropelado por essa revelação. É só milagre. Os intelectuais não perceberam, os poderosos não captaram, não perceberam isso,
Que olhos viram? Nenhum olho viu. Então que ver é esse? É quando você é atropelado. Não é você que delimita, não é você que enumera, que pesa, que mede. Isso te atropela, te encontra, ou seja, milagre. O que é que o olho não vê? O que é que o olho não pode fazer? Milagres. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que é ouvidos não ouvir? Mesma coisa, não é o ouvido conseguir delimitar e explicar de novo. Eu ouço e aí reproduzo. Não, essa sabedoria não dá, se não for via revelação. Se não for atropelado, banhado, se não for tomado por esse mistério. Olhos não viram, então é milagre. Ouvidos não ouviram, então é milagre. Porque se o olho não vê, qual é o olho que consegue ver e reproduzir? Nenhum, então só pode ser milagre. É um milagre isso aqui, o que ele vai revelar agora é milagre. Ouvidos não ouviram, ou seja, ouvido que ouviu, e se ouviu, ele não consegue medir, delimitar, ele não consegue. E jamais penetrou em coração humano, porque qualquer coração explodiria. Jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos. Agora veja isso aqui, que agora aqui a coisa começa a ficar melhor. Jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles, plural, para aqueles que, e aí eu fiz uma reticência aqui, naquele dia também, presta atenção, para aqueles que oram mais, cantam mais, tocam mais, se consagram mais, jejuam mais, estudaram mais, filosofaram mais, tem uma psicologia sensível. É para esses. Por favor, presta atenção. É para aqueles que estudam mais? Não. É para aqueles que sabem mais? Não. É para aqueles que oram mais? Não. É para aqueles que estudam mais a Bíblia, o texto bíblico? Não. Não. Isso tem que ficar claro. É a terceira vez que eu falo esse ponto aqui. Preparado para quem? Para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora eu quero fazer uma outra ressalva, uma outra revelação. Então veja bem, não é para quem estuda, para quem ora mais, para quem canta mais, para quem estuda mais, para quem se consagra mais, para quem jejua mais, para quem vai mais à igreja. Não é para esses, não são para esses. É para aqueles que o amam. E aqui outra revelação. Não é para aqueles que amam. Tem um pronome aqui antes. Não é para aqueles que amam. Eu amo. Ama o quê? O seu umbigo? Ama o quê? O seu lazer? Ama o quê? A sua barriga? Ama o quê? O seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada? Eu amo tudo. Então você ama tudo? Então não é isso também não. Não é amar tudo. É o amam. Tem um pronome aqui, esse pronome devia ser grandão, para aqueles que o amam, que amam a Deus, o Senhor. Ele é uma pessoa, queridos, Ele é uma pessoa. Eu gosto daquele texto de João, que fala assim: quando o Espírito Santo vier, Ele vai nos convencer de pecado, de juízo e de justiça. Quando o Espírito Santo vier, aquele que o mundo não pode receber. Já leram isso na Bíblia? Já leram isso na Escritura? Eu vou ler para ti, ou para vocês. Capítulo 14 de São João fala assim: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar para vocês o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode. Esse Espírito permanente de Deus, essa presença constante de Deus, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por isso, Jesus é o mistério que esteve oculto.
Jesus é o mistério que esteve oculto. Se as pessoas conhecessem esse mistério que vai explodir você, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu vou mandar para vocês o outro semelhante a mim, disse Jesus. Eu vou mandar o outro que é igualzinho a mim, o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sem Jesus ninguém pode receber. Esse é o mistério preparado para todos que querem, que desejam, que o amam. Então vamos marcar isso aqui. Não é para todos que se preparam mais, que estudam mais, que se esforçam mais, que oram mais, que se dedicam mais, não é. É para aqueles que o amam, não é para aqueles que amam. Porque amar, todo mundo ama alguma coisa. Às vezes você está aí no amor pelo seu carro, de repente você está indo pela sua casa, de repente você acabou de casar, está chonado pela sua esposa, de repente você ama essas coisas, mas não é amar essas coisas. Mas se a gente praticar o amor, ninguém pratica o amor se não praticá-lo para com ele primeiro. Preparado para quem? Para quem é que o mistério está preparado? Para aqueles que o amam, que o buscam, mas é o buscam, não é buscar as coisas de Deus. Sabia que tem muitos cristãos que se matam buscando as coisas de Deus, mas que não buscam Deus? Os profetas, meus irmãos, muitas vezes chamaram a atenção dos sacerdotes, porque eles buscavam as coisas de Deus, mas não buscavam a Deus. O profeta Isaías chegou a dizer assim: quem pediu para vocês apenas pisarem na minha casa? Quem pediu para vocês apenas cantarem louvores altíssimos para mim? Quem pediu isso para vocês? Por que vocês não vêm a mim, disse o profeta Isaías? Venha a mim, vinde a mim, arrazoai comigo, ainda que os vossos pecados sejam os mais intensos, eu vou perdoar todos eles. É buscar a Deus, é buscar o Senhor, é amá-lo. Tudo está preparado para quem o ama, não é para quem cuida das coisas dele. Aqui comigo tem um grupo de pessoas aqui hoje, nessa noite, fazendo a obra de Deus, só que isso não é tudo. Isso não é o melhor. Tudo bem que nós fazemos isso por amor a Ele, mas poderíamos fazer sem amor também. O profeta Isaías e o profeta Amós cansou de falar isso. O profeta Amós chegou a dizer assim: do que me vale as canções altíssimas de vocês, os coros que vocês fazem, as divisões de vozes que vocês fazem? Do que me adianta isso? Eu estou cansado, eu sofro de ouvir isso. Olha o que o profeta disse: eu sofro de ouvir o que vocês estão cantando. Então nós podemos fazer muitas coisas para Deus. Presta atenção. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus e não com Deus. Que tal se você fazer as coisas para Deus com Deus? Então tudo está preparado, querido, para você que o ama, que o deseja, mas é o deseja. Por isso, Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A justiça de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, que se mistura, eu sei que se mistura com a nossa religiosidade, se mistura sim, se mistura muitas vezes. Eu mesmo não consigo saber, eu não consigo discernir se eu estou buscando a Deus ou se eu estou buscando as coisas de Deus. Eu passo por isso também, por isso eu chamo-lhes a atenção. Tudo está preparado, tudo está para aqueles que o amam, o buscam, se entregam para Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nessa noite, reflita comigo. Você faz muitas coisas para o bem do mundo? Tudo bem. Você faz muitas coisas para o bem-estar da sua família? Tudo bem, continue a fazer. Você faz muitas coisas boas para os seus filhos? Tudo bem. Você ajuda o seu cônjuge sempre que ele precisa? Você socorre o necessitado? Tudo bem. Mas nada disso poderá tomar o lugar do Senhor. Nada disso. Então nessa noite, querido, querida irmã, avalie-se, analise em si. Você
o ama. Ou você ler a Bíblia porque é um livro interessante. Porque hoje em dia é isso. Você sabia que hoje a maioria dos consultores de economia, ou os educadores de economia, a maioria dos educadores de economia, sabia disso? Os que objetivam ficar ricos, Bíblia Sagrada é livro de cabeceira deles? Sabia que hoje os jovens que estão querendo enriquecer, eles têm uma ondinha agora de acordar 5 horas da manhã? Sabia disso? E sabe o que eles têm na cabeceira da cama deles? A Bíblia. Você conhece algum educador financeiro? Pergunta para ele qual é o livro que ele mais respeita. Depois ele vai citar um montão de livros dos bilionários aí fora. Mas o primeiro que eles vão falar é da Bíblia Sagrada. Eles são mais religiosos hoje do que há 10 anos atrás? A maioria dos jovens hoje, de 25 a 35 anos, priorizam a Bíblia. Jovens que querem enriquecer, priorizam a Bíblia. Você pode, a questão não é se você prioriza a Bíblia. A questão é se você o ama, porque a Bíblia se abre para aqueles que o amam. Os olhos se abrem, os olhos espirituais se abrem para aqueles que o amam. O ouvido se dilata para aqueles que o amam. O coração explode diante daquele que você ama, o Senhor. Tudo está preparado para aqueles que o amam. Não confunda. Eu não sou um pregador motivacional, nada contra, tudo bem, motivação, ser motivado é bom pra caramba, mas eu não sou um pregador motivacional, não, nunca quererei ser. Eu sou um pregador ativacional e quero que vocês e eu sejamos ativados pelo Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra. Tudo está preparado para aqueles que o amam. O ama. Você o ama? Você se entrega para Ele? Você se reserva primeiramente para Ele? Você se dedica primeiramente para Ele? Então tudo está preparado para você. Tudo está preparado para você. Curva sua cabeça, feche seus olhos.